contei um pouquinho da sua história aqui, né, no lado televisivo, mas você começou, na verdade, foi no rádio. Haroldo Barros, meu querido amigo, tá aqui com a gente hoje. Tudo bem? Tudo legal? Bom dia, Jorge. Bom dia aos teus ouvintes. Tá tudo em paz? O pessoal todo que tá nos ouvindo, tudo em paz, cara. Prazer muito grande estar aqui contigo. Gente, eu me lembro muito bem que eu estava engatinhando no rádio do Rio de Janeiro e fui trabalhar numa emissora de Niterói chamada Rádio Fluminense, AM, na época dirigida pelo grande cantor Luiz Alberto. Luiz Alberto. Bobo de ninguém. Canta sucesso bobo de ninguém. Não sei por onde anda, nós estamos querendo falar com ele. Se alguém tiver notícia dele, liga. Alô, pra Luiz gente. Alberto, liga pra nós. E lá, quem estava lá trabalhando era o Haroldo Barros. E eu levei um susto, né? Porque eu falei assim, não é o mesmo Haroldo Barros que eu ouço trabalhando. O Haroldo fazia a sonoplastia de um outro programa, uma rádio de ponta no Rio de Janeiro. Era o Carlinhos de Azevedo, na época, né? E eu falei, não é possível. Pô, você lá e aqui? Ele falou, rapaz, é a vida. Você dorme quantas horas por dia? Aí o Haroldo falou assim, na barca. Eu dormia na barca. Eu torcia. Era eu e o Aritano. Alô, Aritano, um abraço pra você. Eu sei que você tá ouvindo a gente aí em Campo dos Goitacazes. Por ali, E era eu e o Aritano. A gente se encontrava ali na Praça 15. E aí eu dizia, Aritano, acordei agora, eu estou indo dormir. Eu saía da barca e ele entrava. E depois eu passei a integrar esse time do dormir na barca da travessia. Mas era bom dormir na barca, era bom dormir. Bom tempo, né, rapaz? E depois nos encontramos em várias emissoras. Ô Jorge, rapidinho, sabe que teve uma vez, uma passagem, eu vinha de barca e você se lembra que quando a barca atracava, os marinheiros saíam batendo nas cadeiras para acordar as pessoas que estavam dormindo. E aí, uma vez, cara, a ponte Rio-Niterói estava sendo construída. E foi muito engraçado porque eu sentava sempre do lado direito para poder ficar olhando para aquela coisa da construção e tal. E aí, eu sentei do lado direito, vim olhando e de repente eu acordei do lado esquerdo. E eu não vi a ponte. Aí eu falei, gente, coisa estranha, cadê a ponte? Eu olhava e não via a ponte em construção. E aí, enfim, dormi de novo. E daqui a pouco eu acordei e vi a ponte de novo. E eu falei, gente, aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vim ao Rio, voltei a Niterói e voltei pro Rio de novo. O que acontece? Você sabe que aqueles caras batiam muito nas cadeiras. Você imagina quanto que aquele cara bateu na cadeira lá. E você não acordou. E eu não acordei, ele deve dizer, deixa esse cara dormir, pô. Pensou que eu tava bêbado, não. Com certeza. Eu nem bebo. Com certeza, mas era a correria. Nós trabalhávamos em 3, 4 emissoras de rádio, em jornais, tudo isso para poder conseguir um lugar um lugar ao sol. Mas tudo começou na Rádio Teresópolis. Jorge, a minha história, fazer um resumo rápido da minha história, eu sempre fui fissurado por ouvir rádio. E eu não tinha nem rádio para ouvir. Meu irmão tinha um rádio, era um rádio Zenit que esquentava, que era uma doideira. E ele esquentava tanto que eu me lembro que meu irmão tirou a caixa dele para poder ventilar um pouco. Aí ficava aquela. Mas isso era lá na Serra do Capim ou já era em Teresópolis? Já em Teresópolis. Serra do Capim não tinha rádio, não tinha nada. Lá nem sinal de fumaça tinha. Alô, Serra do Capim, ilustre filho da terra aqui com a gente. Eu, quando nasci em Serra do Capim, passava carro uma vez por semana. E aí, rapaz, eu tava lá ouvindo o rádio lá do meu irmão, escondido, né, dele. Ele saía, eu ligava o rádio, eu era louco por ouvir rádio. E eu gostava de ouvir aquelas rádios de longe, quanto mais longe, porque eu queria saber de onde era. Então, quando a rádio era bem baixinha, eu ficava ali tentando ouvir para saber de onde era aquela coisa. Mas um dia eu estava ouvindo a Rádio Teresópolis e aí era uma locutora. E eu me lembro do anúncio, ela disse assim, meu pai me perturbando, que eu precisava arranjar um emprego, um trabalho, naquele tempo criança trabalhava. Tem que trabalhar, rapaz, tem que dar um jeito de ficar bipalido. Eu estava com 16 anos, e naquele tempo criança trabalhava. Criança, 16 anos, era criança. Bom, enfim, aí a locutora disse assim, precisa-se de operador, tratar na Rádio Teresópolis. Eu ouvi aquilo e falei, bom, eu não sei o que é isso, mas está precisando, eu vou lá. E aí cheguei lá, fui atendido por um senhor muito simpático, sou Luiz Moreno.
E ele falou assim, meu filho, você sabe do que se... Aí perguntou por que eu tinha ido. Eu falei que era por causa do anúncio. Ele falou, você sabe do que se trata? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ele falou, vem aqui comigo. Aí me levou lá, me mostrou, era uma mesa pequenininha. Para as mesas que nós temos hoje em dia, era uma coisa muito pequenininha, 2 toca-discos. E eu olhei aquilo, mas só que para mim aquilo era um mundo, né? Um mundo. E aí eu olhei aquilo e falei assim, pensei, isso não é para mim, não tem jeito, isso aí não vai ser para mim. Aí ele falou assim, vai dando uma olhada aí e vê o que você acha. E eu fiquei lá 15 ou 20 dias olhando aquilo. E depois uns 20 dias mais ou menos olhando aquilo, a menina que estava operando falou assim, senta aqui um pouquinho, opera um pouquinho aqui. Aí as minhas pernas desapareceram, não tinha mais chão, não sabia o que fazer. Mas encarei, sentei lá. Quando eu sentei, que eu toquei a primeira música, eu falei, é isso. Tô aqui. Não largo mais. Não largo mais. E dali fiquei lá 10 anos na Rádio Teresópolis. De lá vim para uma outra emissora aqui no Rio, uma grande emissora aqui no Rio. Fiquei também por 8 anos, paralelamente também trabalhando na Rádio Nacional. E fui convidado para... Aí teve os convites lá do Luiz Alberto, aquela coisa toda, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas um dia eu recebi um convite, rapaz, nós temos um grande amigo, o Marcondes Pereira. Meu amigo. O Marcondes tem uma frase muito boa. Cantor, compositor, figura maravilhosa. Ele tem uma frase muito boa, é verdade. Lançou agora um CD também. O dia que ele tomar uma dose a mais de juízo, ninguém segura. Deixa ele. Mas deixa ele assim. Alô, Marcondes, aquele abraço. Aí, o Marcondes tem uma frase muito boa que diz o seguinte, Haroldo, nós não temos história. Não, aliás, nós não temos currículo, nós temos história. Mas é verdade. Então, eu quero dizer pra você o seguinte... Você sabe que ele chegou no Rio de Janeiro para trabalhar no programa comigo, né? Primeiro programa, a primeira coisa que ele fez na antiga Rádio Carioca, eu tinha um programa lá de manhã, foi quebrar o prefixo do programa, que era o rendístico, e acabou o programa. Ele conta isso até hoje, pra todo mundo. Ele já me foi o batizado dele. Só tinha aquele, ele já me contou. Só tinha aquele. E aí, pegando carona nessa frase do Marcondes, eu quero dizer pra você o seguinte, eu sinto um prazer muito grande quando eu penso que eu não sei fazer um currículo. Eu não sei como é que faz um currículo, porque eu nunca fiz um currículo, graças a Deus, nunca precisei fazer. Eu também não sei fazer. Então, eu estava trabalhando um dia... Tem que aprender agora. Estava trabalhando na rádio e eu recebi um telefonema de um querido amigo, Paulo Ribeiro, que Deus o tenha. Foi meu diretor de rádio, Paulinho Ribeiro. Paulo Ribeiro. Aí o Paulo Ribeiro me ligou e disse, Haroldo, você vai fazer o que hoje à tarde? Eu falei, nada. Ele falou, então vem aqui na TV Globo que tem uma vaga pra você. Aí eu falei, Paulinho, mas eu não sei onde é a TV Globo. Aí ele falou, não, você pega o ônibus na Praça Mauá, pega o ônibus tal, pede o motorista pra descer em tal lugar. Era do Jardim Botânico ainda. Jardim Botânico, não existia Projac. Nem se falava. E aí fui parar na TV Globo. De lá não saí mais durante 34 anos. 34 anos. O Paulo Ribeiro foi meu diretor na Rádio Ipanema. Isso. Né, que era uma das emissoras da Rádio Brás, Rádio Nacional. Na verdade, o Paulinho dirigia a Nacional FM. Isso. O Sobral dirigia a Ipanema. Mas quem mandava era o Paulinho. Exatamente. Quem mandava era o Paulinho. E o Rosenberg. Roberto Carlos Rosenberg era o locutor. Lá de Friburgo. O Roberto Rosenberg dirigia a Rádio Nacional. E naquele tempo, o Roberto Rosenberg é um cara que eu tenho um respeito muito. Tá nos ouvindo. Tá na Rádio Justiça, lá em Brasília. Tá nos ouvindo em Brasília. Alô, Rosenberg. Grande abraço. Sou seu fã. O Rosenberg me promoveu, e depois eu fui saber através do Rosenberg, que foi um pedido do Paulinho, me promoveu a sonoplasta. Eu passei de operador de áudio a sonoplasta. E aí tem uma coisa interessantíssima que eu tenho guardado lá em casa e vou guardar enquanto eu viver. O papel tá tão velho que se não pegar com cuidado ele desmancha, mas está guardado. Quem assinou a minha promoção de operador de áudio para sonoplasta foi nada mais, nada menos que ninguém mais, ninguém menos que J. Silvestre. J. Silvestre. Era o presidente da Rádio Brás e foi quem assinou a minha promoção. O Rosenberg foi lá em Brasília. Você sabe que de todas as minhas histórias com diretores de rádio, né, o único que eu guardo, né, dentro do envelope
e que só abre uma vez por ano para olhar, é um bilhete do J. Silvestre para mim. Olha. Entendeu? Quando trabalhava também na Rádio Brás, nós estávamos... Guardar isso aí a 7 chaves. Aquele olho com carinho, fala, caramba. Quem viveu aquela época, a gente está falando aqui de J. Silvestre. Você recebeu um elogio do J. Silvestre, não? A gente está falando aqui de J. Silvestre e muita gente não sabe de quem a gente está falando. Foi um ícone, né, da comunicação. Mas quem viveu aquela época sabe quem foi J. Silvestre. Verdade. Um ícone realmente, uma figura fantástica. Mas e aí? Daí? E como é que foi fazer sonoplastia de novela? Você esteve nas novelas de maior sucesso da TV Globo durante anos e anos. A última agora estava lá, a sua assinatura, O Rei do Gado. Exatamente. Jorge, eu fiquei 34 anos na TV Globo. Desses 34 anos, durante 27 anos consecutivos, eu sonorizei 35 novelas, o que dá mais de uma por ano. É verdade. Eu fui o único sonoplasta na história da televisão, eu acho, não sei, mas eu acho que fui o único, que sonorizei 2 novelas ao mesmo tempo. Eu sonorizava uma novela, foram 35, não vou lembrar exatamente quais foram as duas agora, no momento, mas eu sonorizava uma novela que era dirigida pelo Denis Carvalho, e o Denis, ele tinha e tem uma característica que é o seguinte: ele não gosta que alguém saia da equipe dele no meio do caminho. Tem que ir até o final. E ele viajou, acho que para Nova York, uma coisa assim, eu sonorizava a novela dele e fui convocado para sonorizar uma outra novela. E aí o Daniel Filho, que tinha ficado substituindo o Denis nessa viagem dele, disse: não, o Haroldo pode fazer a outra novela, mas ele não pode sair dessa. Só quando o Denis voltar. Vem cá. E aí eu fiquei fazendo 2 novelas ao mesmo tempo. Antes da gente chegar nessa sua amizade com o Amado Batista, que a gente está ouvindo aqui, Amado que também é meu irmão, eu queria que você falasse sobre a sua parceria com um cara que foi também diretor da TV Globo. Eu levei um susto, eu estava em casa alguns anos atrás, assistindo, se não me falha a memória, o programa do Faustão, né? E aí foram render uma homenagem para ele, né? Já sabia que ele estava doente, coisa e tal, não estava muito bem, que foi o Luiz Paulo, não, como é que chama? Foi seu diretor lá na televisão, lá, rapaz. Faleceu agora recentemente, foi ator, depois foi seu diretor lá, agora foi jornalista. Marcos Paulo. Aí me aparece você lá falando, contando histórias do Marcos Paulo. Eu falei, caramba, Haroldo Barros. Aí tinha umas pessoas perto, você conhece? Eu falei, eu conheço os dois, conheço o Marcos Paulo, né? A governanta da casa dele era minha amiga, né? E do início dele de carreira. E o Haroldo Barros, com quem eu trabalhei, o pessoal falou assim, não conhece nada. Na verdade, como é que foi a sua amizade com ele? Foi legal, né? Na verdade, um gênio, né? Marcos Paulo. Foi um grande amigo que eu perdi, eu e muita gente perdeu. O Marcos Paulo era uma figura maravilhosa. E aconteceu assim, essas 35 novelas que eu sonorizei, uma grande maioria, talvez 90% delas, eram dirigidas por um cara que era um gênio, chamado Paulo Ubiratã. Paulinho Ubiratã, parceiraço. Eu aprendi muito com o Paulo. O Paulo era uma figura que era uma pessoa muito difícil de se lidar com ele. Você nunca sabia o que ele estava pensando, mas quando ele gostava também do trabalho da pessoa, quando ele gostava de alguém, ele era uma pessoa incrível. E não foi à toa que eu fiquei 12 anos consecutivos trabalhando com o Paulo Ubiratã. E aí, o Paulo Ubiratã veio a falecer. Fiz várias novelas com o Paulo, novelas maravilhosas, assim. Eu costumo dizer o seguinte, Jorge, eu fiz sonorizei 35 novelas, mas se eu tivesse